Pega a sua Bíblia. Nós vamos ler carta de Paulo aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1. E eu tenho algo interessante para nós nessa noite. É gostoso você ter essa comunhão com o Espírito Santo, porque por esse contato e essa conexão com Deus, a sua intuição é levada a ouvir Deus, e é gostoso ouvir Deus. Direto eu ouço Deus. Mas como o senhor ouve, pastor? O senhor ouve a voz de Deus? Não. A minha intuição, ela é levada pela palavra, e a palavra fala comigo. E através dessa palavra, eu tenho certeza que tudo isso que vem até mim não é meu, mas do Espírito de Deus. Então isso é gostoso. E como eu sei fazer a separação disso e da minha personalidade? A minha personalidade, ela é egoísta. A minha personalidade, ela é ciumenta. A minha personalidade, ela tende às coisas da terra. E a palavra de Deus, ou o Espírito de Deus, pende para as coisas dos céus. Então, quando eu sei que é Deus falando comigo, ou quando é a minha própria personalidade falando comigo? Quando as coisas pendem para o céu, as grandezas de Deus, e não a glorificação do homem, não a grandeza do homem. Então eu estava ali, nesse último hino, sentado e conversando com Deus ali, e eu estava falando com Deus sobre algo, e Deus estava me trazendo um versículo bíblico na minha cabeça. Mas nós vamos ler 2 Coríntios 4, e eu já falo para vocês o que é que eu estava ali conectado com Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1, diz assim: pelo que, tendo este ministério, assim como já alcançamos a misericórdia, não desfalecemos. Olha o que ele está dizendo. Agora que vocês alcançaram a misericórdia, que misericórdia que é essa? De ter uma relação com Jesus. Não se desfaleça, não se esmoreça, não desanime. Volta lá, isso. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas, que são vergonhosas, não andando com astúcia. Andar com astúcia é aquela pessoa que quer ganhar sempre. Só ela ganha. Ela não quer perder. Então ela é aquele tipo de pessoa que ela quer ganhar sempre. Andando sempre com astúcia, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Porque dá para adulterar a palavra de Deus? Se dá. Dá demais. Mas pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos a consciência de todos os homens diante de Deus. Olha que interessante. Não é pela imposição da verdade, é pela manifestação da verdade, é pela fala, pela exposição, e não pela imposição. Porque no momento em que nós impomos o evangelho a alguém, não é mais evangelho. Não é mais evangelho, é uma vontade minha. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. Se você estiver tentando fazer a ação do Espírito Santo, a função do Espírito Santo, você vai falhar. Então o que ele vai dizer? Nós manifestamos a verdade, através da pregação do Evangelho, através da vivência do Evangelho. E aí, nós recomendamos a consciência de todos os homens diante de Deus. Verso 3. Mas se ainda o nosso Evangelho estiver encoberto, oculto, se o Evangelho de Deus estiver encoberto em você, é naqueles que se perdem que está encoberto. Ou seja, você vai se perder. Se o Evangelho
ele está na sua consciência, mas está encoberto no comportamento, você vai se perder. Mas nos quais, é o verso 3? Isso. E naqueles que se perdem, que está encoberto. Verso 4. Nos quais. Aí ele está falando daquele que está encoberto, o evangelho que não está manifesto. Nos quais o Deus, com D minúsculo, o diabo, o Deus deste século com D minúsculo é o diabo. Olha a Bíblia fazendo referência ao mal. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Amém. Pode deixar esse versículo aqui para mim, Ritinha. Voltando a essa ideia da fala de Deus, do Espírito de Deus, da comunicação do Espírito de Deus, quando nós temos a consciência do Evangelho, o Espírito Santo ele vai falar diretamente nessa consciência de Evangelho. Quanto mais você conhece Bíblia, mais o Espírito Santo vai te guiar sobre a vontade de Deus. Por isso a necessidade de conhecermos Bíblia. Quer ver o Espírito Santo falando com você? É quando ele usa o texto bíblico, ele traz à luz uma direção. Então, ele trabalha com o texto bíblico, ele trabalha com intuição. Então o Espírito Santo vai te incomodar a tomar certas atitudes, que não são atitudes suas. Se você fizer um olhar depois, você vai falar assim: na minha própria vontade eu não teria feito isso. Se eu fosse olhar segundo o meu olhar humano, foi Deus nisso aqui. Então você vai ver o Espírito Santo se manifestando dessa forma em nós. E eu estava ali sentado, eu estava falando com Deus, e aí veio uma alegria no meu coração, porque veio o texto de que nós estamos reunidos em nome do Senhor. Então a Bíblia diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei no meio de vós. E ali sentadinho, eu falei assim: Senhor, o Senhor habita aqui. Eu tenho essa certeza, porque é uma promessa. O Senhor disse que aonde estivesse 2 ou 3, o Senhor estaria aqui. E aí o Espírito Santo começou a me trazer uma direção, um pensamento sobre: vocês estão aqui, e estar aqui tem que estar em meu nome. Porque se vocês estiverem aqui em torno de metas, vocês não estão aqui em meu nome. Enquanto vocês estiverem reunidos em meu nome, é o meu evangelho que deve ser anunciado. E as metas podem até progredir uma igreja. As metas podem até progredir uma igreja. Eu digo a nível de estrutura, mas não estarão reunidos em meu nome. Aí o Espírito Santo disse assim: se eu te desse um dom de cura, hoje, amanhã, não caberia gente aqui dentro. Essas pessoas estariam em meu nome, ou estariam em nome da meta que ela propôs de cura? Eu disse: em nome da meta. Deus disse: se eu te desse um dom de revelação, ou de profecias, vamos se dizer assim, de chamar pessoas pelo nome, como eu já vi muito isso, amanhã essa igreja já não caberia mais gente, e essas pessoas estariam aqui em meu nome? Não, estariam aqui reunidas no próprio nome delas, na própria vontade delas, de querer algo de mim, algo que me leve a uma troca. E aí eu disse assim: Deus, glória seja dada a Ti. Eu sentado ali, eu falando com Deus, eu falei: Deus, glória seja dada a Ti, porque nós estamos em Teu nome. Em Teu nome nós não nos ajuntamos por metas. Nós não estamos aqui em cima de metas. Apacentar esse ano tem que ter 25 pessoas a mais. Não! Nós não estamos em torno de metas, nós estamos em torno de evangelho. Nós vamos nos reunir em nome do evangelho, para a glória de Deus, e aqueles que quiserem vir, serão bem-vindos, mas para a glória de Deus.
não para metas, não para expectativas. Eu vou para a igreja e aí Deus vai olhar para mim e aí a minha vida vai mudar. Expectativa. E essa expectativa faz com que as pessoas busquem a Deus por motivos errados, porque não se sustenta. Então isso é interessante. É assim que o Espírito fala. Por que eu estou dizendo isso? Justamente por causa disso aqui. Se o Espírito Santo, ele direciona a fala dele comigo através do texto bíblico, existe algo também que vai tentar tirar você dessa conexão, que é o Deus deste século. Quanto menos você conhece a palavra, melhor é para o Deus deste século. E ele trabalha para isso. Ele trabalha para que o seu entendimento fique infrutífero. Ele trabalha para que você realmente não tenha contato com a palavra ou que ela nem seja armazenada em suas memórias. Ele quer colocar outra coisa aí, ele quer colocar Instagram, ele quer colocar WhatsApp, ele quer colocar YouTube, ele quer colocar você em um sistema onde você não se preocupe com as coisas de Deus, no sentido de ter contato com a palavra. E aí ele te cega. E assim o Espírito de Deus vai se comunicar com você de formas, não que ele não queira, se Deus quiser ele fala da forma que ele quiser, mas você vai perdendo esse contato com as revelações do Espírito. Você precisa da palavra, a palavra é a base. Por que nós estamos dizendo isso? Tudo sobre a fala do Espírito, o texto que vem, o mal que combate o texto bíblico, porque nós estamos na semana do Natal praticamente. Nós estamos na semana do Natal. E essa semana é uma semana muito importante para nós que cremos em Deus. Pastor, o senhor está falando de uma festa pagã. Sim, estou falando de uma celebração que iniciou-se pagã, é verdade. Dia 25 de dezembro não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Dia 25 de dezembro tem a ver com a celebração que Constantino estipulou para a adoração do Deus Sol. Pastor, então nós não devemos celebrar o Natal? Não. Eu vou tentar explicar isso para você. A palavra do Senhor, do velho para o novo, ela é uma ressignificação de coisas. O que é ressignificar? Dar novo significado àquilo. O velho é ressignificado no novo. É por isso que nós vamos olhar o velho, e dentro do velho nós vamos ver o que o novo diz. É a ressignificação do velho no novo. Olha que interessante a ressignificação sobre o casamento. No Velho Testamento, a mulher é literalmente submissa ao marido. É uma submissão hierárquica, no sentido de diminuição. O homem se torna superior à mulher. No Novo Testamento, a missão já é alterada, é ressignificada. Em 1 Coríntios 7, a missão do marido agora é amar a mulher como Cristo amou a igreja. A Bíblia vai dizer. Pega 1 Coríntios 7, Paulo vai falar qual é a missão do marido. Pega Efésios, Paulo vai falar qual é a missão do marido. Tem uma missão lá do marido. E qual é a submissão no Novo Testamento? Fazer com que esse amor dê certo. Então, se você consegue amar a tua esposa como Cristo amou a igreja, protegendo, dando atenção, cuidando, é fácil essa mulher voltar o amor a você. Por isso que a Bíblia vai dizer que marido, ameis as vossas mulheres. É uma ordem de Deus que o marido ame a mulher. Mas não existe uma ordem de Deus que a mulher ame o marido. Por quê? Porque é uma condição da submissão.
Se eu amo a minha mulher como Cristo amou a igreja, a submissão dela é fazer com que esse amor dê certo. Então ela vai me amar. Entende isso? É diferente da hierarquia entre homens e mulheres do Velho Testamento. É uma ressignificação. Você vai ver que essa ressignificação ela é tão profunda que Joel vai dizer assim: olha, nos últimos dias, vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens, velhos, terão sonhos. Ele vai dizer, os vossos servos e servas. E ele vai dizendo, tanto no masculino como no feminino, a manifestação do Espírito de Deus. Olha a ressignificação das coisas. Por que a gente está falando sobre isso? Porque nós temos uma relutância muito grande acerca dessa semana do Natal. É claro que virou uma data comercial, né, onde as pessoas elas estão se perdendo para o Papai Noel, para o presente, elas estão pensando em coisas que estão para além do cristianismo. Isso é o Natal pagão. O Natal cristão é o Cristo que nasceu. Ah, pastor, mas não foi nessa data que Jesus nasceu. Então a gente não tem que comemorar isso. Isso é um pensamento inflexível sobre cristianismo. Isso é um pensamento que leva pessoas a não só ficarem amargas, mas amargar outros. Vou te dar um exemplo. Muita gente não comemora o Natal. Não comemora, mas comemora o aniversário. Faz festa de aniversário, compra bolo. Você sabia que no primeiro século, até o século IV, era proibido comemorar aniversário? Era proibido. A igreja, naquela época, não comemorava aniversário, a igreja primitiva. Porque comemorar aniversário era uma festa pagã. Só depois do quarto século, que é o que Constantino vai fazer, ele vai trazer para dentro da igreja, um imperador romano, a comemoração do nascimento de Jesus. A partir daí, começou-se a comemorar aniversários. Então a pessoa que fala assim, eu não comemoro Natal, pastor, porque é uma festa pagã. Eu pergunto já direto, você comemora seu aniversário? Ah, todo ano, faço uma baita de uma festa. Eu falo, puxa, é tão pagão como o Natal que você alega não comemorar. E o Ano Novo? Não, Ano Novo eu comemoro, pastor. Ano Novo é virada de ano. É uma festa pagã também, a virada de Ano Novo. E os dias da semana? Segunda, terça, quarta, quinta, é pagão também. Sunday. Sunday é o quê? Dia do sol. Pega os nomes em inglês de cada dia da semana, é uma celebração a um deus pagão. Monday. E assim vai. Gente, tudo neste mundo é do Deus deste século. Quando Jesus está lá em Mateus 4, e ele diz assim, se você se dobrar perante mim e me adorar, tudo isso é meu, eu te dou. Então como é que nós vamos comemorar o Natal? Ressignificando o Natal. Então, em vez de você falar do Papai Noel, você vai falar de um Deus que nasceu e que não é um menino, ele cresceu. É o nascimento do Salvador, do Redentor. Por isso que a gente tem que ressignificar o Papai Noel ao nascimento do Redentor. Percebe que o Deus deste século cegou o entendimento e ressignificou o Natal como Papai Noel? Nós, como conhecedores da luz, precisamos ressignificar o Natal como o nascimento do Cristo.
É igual a Páscoa. A Páscoa não é a morte de Cristo e a ressurreição. O Deus desse século ressignificou a Páscoa com um coelho que bota ovo. Então as pessoas, elas estão no mundo, estão comemorando coisas, estão cegas à sua comemoração. Mas nós, a Igreja de Cristo, precisamos dizer: olha, em primeiro lugar, coelho não bota ovo. Em segundo lugar, não é um chocolate. Isso aqui tem a ver com a morte de Cristo. Então esse ano, eu peguei o Miguel e a Esther lá em casa, a gente fez lá a brincadeirinha, tá? Celebramos a Páscoa com eles, mas no final, sentem aqui. Isso aqui diz respeito ao Jesus que vocês servem, que morreu e ressuscitou. É assim, fui explicar para eles, ressignificando as coisas. Então nós podemos comemorar o Natal? Sim. Nós podemos ressignificar aquilo que é, para a glorificação do nome de Deus. Senão você vai chegar lá, o teu parente chega lá e fala assim: oh, a festa de Natal vai ser na minha casa. Não comemora o Natal, é pagão. Você acabou de matar o nascimento de Cristo na vida dessa pessoa, porque é um religioso inflexível, tá? Que quer colocar regra dentro da vida do outro. Não comemoro. Pode fazer, não comemora Ano Novo. E isso é uma discussão que até hoje está aí no meio da igreja, está na internet, tem um monte de vídeo, um monte de youtuber aí. Cristão comemora o Natal? Sim, nós aprendemos a ressignificar as coisas por meio de Cristo. Você quer ver uma ressignificação? A ceia do Senhor. Quando você pega o pão e o vinho, você ressignifica o pão e o vinho em aliança. Se você tirar o significado de aliança, é só pão e vinho. E quando a igreja de Corinto fez isso, Paulo diz: quem tem fome, come em casa. Vocês se reúnem para comer pão e se embriagar com vinho, porque a igreja de Corinto sentava, comia um monte de pão e bebia vinho e ficava bêbado. Paulo diz assim: vocês destruíram a ceia do Senhor. Isso não é a ceia do Senhor. Quem tem fome come em casa. A ceia do Senhor é fazer isso em memória de Deus. Vocês têm que olhar o pão, que ao mesmo tempo é pão, mas agora não é pão, porque agora é aliança. Você ressignifica ela como corpo. Então a ceia do Senhor, se você tirar o significado dela, você está comendo pão e bebendo vinho. Percebe a ressignificação das coisas? Isso tem que estar na nossa vida. Por quê? Porque senão você vai viver uma vida pesada. Uma vida cristã pesada. Coloca para mim Romanos capítulo 14, versículo 14. Além de pesada, você vai ser pesado àqueles que não conhecem a Cristo. Aí você acaba afastando essas pessoas de uma salvação. Romanos 14, 14. Olha isso aqui. Eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesmo imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Vamos lá. Então, para mim, dia 25, mesmo que não seja a data que Jesus nasceu, eu vou celebrar o nascimento de Cristo. E eu vou anunciar no meu Instagram que o Cordeiro nasceu para salvar o mundo. É isso que eu vou anunciar. Para mim isso é imundo ou impuro? Não. Dentro do meu coração existe alguma cobrança de que eu estou celebrando o paganismo? Não. Dentro do meu coração está leve. Estou em paz. Eu tenho até árvore de Natal lá em casa. Miguel falou: pai, vamos montar a árvore? Montamos a árvore lá. Não tem nada de culto ao diabo aqui. É ressignificação das coisas. Agora, para quem tem como impuro, não, porque isso é do diabo, isso é do demônio.
para ele é impuro. Para essa pessoa é impura. A maneira como essa pessoa enxerga, a Bíblia diz assim: se você não acredita que Cristo ressignificou todas as coisas, e você é capaz de fazer isso, então você vive conforme a sua consciência. Verso 15. Aí ele vai falar que, mas se por causa da comida você acaba confrontando o teu irmão, já não andas conforme o amor. Então não destrua o teu irmão por causa da comida. É uma discussão de se come ou não come coisas. Mas aqui é importante: nenhuma coisa é em si mesmo impura. Então eu posso comemorar aniversário? Pode. Eu posso comemorar o Natal? Pode. Nós que nascemos de novo só vamos ressignificar o Natal para as pessoas que não conhecem. Posso comemorar o Ano Novo? Pode. Pode. Ah, pastor, mas não é pecado? Não, não tem pecado aqui, irmão. Você pode até ser inflexível. Puxa o versículo 14, Rita. Você pode até ser inflexível. Você vai ficar isolado sozinho. Vai ficar lá na tua casa isolado sozinho. E tudo bem. Se você aguentar viver uma vida assim, tudo bem. Se você não quiser levantar uma árvore, tudo bem. Se você não quiser falar de Jesus, tudo bem. Se você não quiser comprar presente, tudo bem. Se você não quiser comprar o ovo de chocolate, tudo bem. Tudo bem. Mas você vai viver uma vida sem vínculos. Então o que a Bíblia nos faz? Desenvolver uma consciência renovada, para que o vínculo que a gente tem com o mundo seja um vínculo de expressão. As pessoas têm que ver Jesus na nossa vida, pela verdade que é manifesta em nós. Então eu quero aplicar isso em alguns ensinamentos. Atos 17, 24. 23, põe o 23. Atos 17, 23. O que um genuíno cristão faz nessas datas? Um genuíno cristão faz isso aqui, ó. Paulo, quando chegou lá na Grécia, ele viu um monte de deuses, assim, estátuas de deuses. E aí Paulo viu um lugar lá que não tinha estátua, mas estava escrito assim, ó: tributo ao Deus desconhecido. Então só tinha um altar, mas não tinha estátua em cima do altar. E o Paulo achou aquilo interessante, porque ele precisava falar aos gregos do Cristo ressurreto. Aí vamos ler. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós estão honrando, vocês estão honrando, vós honrais, não conhecendo, é o que vos anuncio. Então o que o apóstolo Paulo fez? Usou da estrutura social, usou da estratégia grega para falar de Jesus. Então nós vamos pegar o Natal e vamos dizer: nós não comemoramos porque é pagão? Não, nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos anunciar o Cristo no nosso Natal. Então você que está em casa, você que está aqui na igreja, no dia 25 você vai colocar: nasceu. Não é hoje que nasce o Cristo, mas nós comemoramos que o Cordeiro esteve entre nós. É para você colocar na sua rede social. Você tem que levar a pessoa a sair do paradigma capital, no sentido de comércio, Papai Noel, e dizer: ele nasceu, porque o diabo quer dizer que ele não nasceu. Pelo contrário, o diabo quer até anular a palavra do Senhor, tirando ela. Muitas nações já é proibido ter a Bíblia. Muitas nações já é proibido. A China já não existe Bíblia, que é o Partido Comunista Chinês, o PCC, já mandou tirar de celular, tirar de circulação. Não pode ter Bíblia. Não pode ter Bíblia. O Estado está dizendo assim: eu sei o que é melhor para você, pode confiar em mim. Você não sabe o que é bom para você, mas eu sei o que é bom para você.
Então não é bom que você leia a Bíblia. O Estado está dizendo isso. E isso vai acontecer nos finais dos tempos. Jesus disse: sereis odiados por amor a mim. Vocês vão ser odiados por amor ao meu nome. Isso vai acontecer. Isso não é só na China, não. Em outros países que o Oriente já está proibido. Isso vai ser real. Vai ser muito real. Então, quando nós olhamos para isso, nós precisamos dizer: Jesus nasceu. Publique Jesus. Use as suas redes sociais para falar do Cordeiro que nasceu para resgatar a humanidade. Faça isso. É isso que nós precisamos fazer. Então, primeira lição dessa noite: ressignifique a sua vida com Deus. Ressignifique o seu Natal. Comemore, declare, mas lembre, é o Cordeiro. O Cordeiro nasceu para nos dar vida eterna. O Cordeiro nasceu para morrer por nós naquela cruz. Ele nasceu porque sem Ele nós não alcançaríamos a misericórdia do Senhor. Por isso que nós nos reunimos em nome de Jesus. É no nome de Jesus. Porque se o Cordeiro não tivesse nascido, se Jesus não tivesse nascido, tudo isso aqui teria sido em vão. Mas Ele nasceu. E é por isso que nós estamos aqui hoje, reunidos no nome dEle. Percebe que não é no nome da nossa meta, da nossa vontade, da nossa expectativa. É no nome dEle que nós estamos aqui. Então o que menos interessa para uma igreja genuína é o volume de pessoas, mas é a forma como nós estamos ensinando a palavra. Isso é a igreja genuína. Tá? Segunda lição: se a desinformação é uma arma do diabo, 2 Coríntios 4:4, se a desinformação é uma arma do diabo, o que você está fazendo que ainda não leu a palavra na sua casa, para os seus filhos, para os da sua casa? Se a desinformação é a arma do diabo, o que você está fazendo? Você está lendo Bíblia lá na tua casa? Tem que ler Bíblia em casa com filhos, principalmente quem tem filho, viu? Se você não lê Bíblia com teu filho, daqui 15 anos teu filho vai aparecer com cabelo verde, azul, cheio de brinco, e você vai falar assim: meu Deus, nem parece que cresceu na igreja essa criança. Vai ser fundido com o mundo, engolido pelo mundo e doutrinado ao comunismo. Pode ter certeza disso. Porque eu não estou dizendo que o comunismo aqui como coisa política. Eu estou falando como projeto de poder e domínio do mundo. É o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Porque a maior resistência na igreja ainda do comunismo é o cristianismo. E se o cristianismo for derrubado, o comunismo ganha força. E o comunismo abomina o cristianismo. São forças antagônicas. São forças antagônicas, hein, gente? Como projeto de poder. Não estou dizendo nem o comunismo como uso da minoria. Porque o comunismo usa das minorias para ganhar força social. Eu não estou dizendo isso. Tira o uso das minorias. Estou dizendo o comunismo como projeto de poder. Cuidado, hein? É só você ler os 10 mandamentos de Lênin. Leia os 10 mandamentos de Lênin. Você vai ver ali o que é. É real. Então eu estou dizendo, se você que está em casa é cristão, mas não lê Bíblia, não conhece, não explica a Bíblia para o filho de vocês, o filho de vocês vai se perder para o mundo. E depois vocês vão falar: aonde foi que eu errei? Aí. Ensina a criança. Porque depois que crescer, ela não se desviará dele. É o momento em que a cabeça da criança está em desenvolvimento. Você precisa colocar essa informação lá. Nós lemos Provérbios, eu já disse aqui, Provérbios 13, ensina o teu filho a ser um bom cidadão. Provérbios 13. Mas você deve ficar só em Provérbios 13? Não.
você deve ir para além de Provérbios 13 e falar de Jesus, da salvação. Mas pega Provérbios 13 e leia um versículo por dia com teu filho e explica para ele. Começa assim, vou ler aqui, o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Aí você fala, filho, sabe o que é escarnecer? Não, porque criança não sabe palavra complexa. O que é escarnecer? O que a Bíblia está dizendo? Que se você quiser ser sábio, você tem que ouvir teu pai, tua mãe, filho. Você tem que ser obediente. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Que a palavra do pai e da mãe tem mais peso do que dos amigos, do que dos professores. Se o teu professor fala mal de Jesus, lembre do que o papai está dizendo para você. Deus é bom. É a palavra do pai. O filho sábio ouve a palavra do pai. E aí você pode ir descendo versículo por versículo. Você vai criar um belo de um cidadão aí. Com liberdade. Então o que você está fazendo? Se a desinformação é a arma do diabo, o que você está fazendo com a tua vida? Tem que conhecer, gente, Bíblia. Tem que conhecer Bíblia. As pessoas não querem ler Bíblia. Mas se você não querer ler Bíblia, você não quer entrar no céu. Estou sendo sincero com você. Terceiro, o Natal é para ser celebrado? Sim. Os anjos celebraram o Natal. Miríades e miríades de anjos apareceram no meio do pasto e louvaram a Deus pelo nascimento de Jesus. Não no dia 25, mas os anjos comemoraram o nascimento de Jesus. Os pastores comemoraram o nascimento de Jesus, porque eles foram lá na manjedoura celebrar o nascimento de Jesus. E os pastores representam, nós olhando aqui, a camada mais social baixa, a camada mais pobre. Os reis comemoraram o nascimento de Jesus, foram levar ouro, incenso e mirra, a camada mais alta da sociedade. Os reis foram lá tributar o nascimento de Jesus. Os astros comemoraram o nascimento de Jesus. A estrela de Belém anunciou o Salvador. Percebe? E aí você vai dizer, eu não comemoro? Comemore, mas daquela maneira que eu disse, com Cristo no centro. Cristo tem que ser o centro. Agora, para encerrar, 4. Se você ressignificou Jesus na sua vida, a sua fala tem que ter Jesus. E eu vou falar para você, eu falo mais de Jesus fora da igreja do que para vocês aqui dentro da igreja. Estou sendo sincero para vocês. Esse ano, eu propus, numa reunião que nós tínhamos, eu disse assim, eu vou falar de Jesus toda a oportunidade que eu tiver. Toda. E eu propus isso no meu coração. E eu não estou falando de falar de Jesus para crente. Eu estou falando de falar de Jesus para ímpio. Para pessoas que não conhecem a palavra. E eu comecei a falar. E eu falo mais de Jesus para pessoas de fora da igreja do que para pessoas de dentro. Eu prego mais fora da igreja do que dentro da igreja. E olha que eu prego aqui quinta e domingo, né? Eu prego segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí a minha vida está ressignificada em Cristo. Isso é só para eu viver? Não, é para vocês viverem. Se Cristo nasceu na vida de vocês, o Cristo tem que ser anunciado na vida de vocês. Gente, vamos representar isso, porque cria uma imagem na cabeça das pessoas que ela tem que ser o chato. Você não tem que ser o chato. Porque Deus, não. Você tem que fazer com que a sua conversa, Cristo seja glorificado, sem você ser chato, e sem você impor nada a ninguém.
Desde um entregador que vai na tua casa, ô, boa noite, como é que você, ô, obrigado, Deus te abençoe, que a paz de Cristo vá com você, ó, desde isso, há uma conversa que a gente está tendo informal, tal, não sei o que, aí entra em tal assunto, eu falo, cara, antes de Deus me libertar, eu digo assim, é muito pessoal, eu tive uma experiência com Deus muito legal, antes de Deus me libertar, eu errava nisso, eu era falho nisso, e eu vejo que a minha fala hoje é muito mais Cristo do que, eu falo mais Jesus fora da igreja do que dentro da igreja, e eu fico pensando, eu falo assim, Deus, o ministério não é para ficar falando para crente, o ministério é ficar falando para não crente. Crente tem que chegar e falar, pastor, ó, estou lendo isso aqui, estou com dificuldade disso aqui. O crente, porque ele creu e começou a usar isso aqui em favor dele. O não crente nós temos que anunciar. E aí nós estamos em 1 Coríntios 3 até hoje. Paulo, quando vai falar em 1 Coríntios 3, Paulo diz assim, pelo tempo que vocês estão na igreja, já era para vocês serem mestres na palavra, mestres, mas vocês ainda são meninos, não vos pude dar manjar a vocês, revelações profundas, mas com leite materno eu tenho que criar você. O que é leite materno? Aquele leitinho que precisa sustentar a criança, e diz assim, vocês se perderam, então o tempo tem que formar Cristo em vocês. Essa palavra que eu deixo para vocês, é uma palavra para dizer assim, olha, ressignifique a vida de vocês, nós estamos no final do ano, repense a espiritualidade de vocês, repense a vida cristã que vocês têm, repense, gente, eu vou ser sincero, eu como pastor, eu fiz isso o ano inteiro, repensando até o meu ministério pastoral, repensando inúmeras vezes, tirando a expectativa até mesmo da igreja sobre muitas coisas, hoje eu entendi que eu tenho que anunciar o evangelho, a tempo e fora de tempo, então eu já não espero uma igreja lotada, sincero, de coração, por quê? Porque eu estou falando do evangelho. Se eu quiser mudar a expectativa aqui, essa igreja lota, mas eu não vou fazer isso. E se você não repensar a sua expectativa com o evangelho, com igreja, com família, vocês vão viver uma vida cristã medíocre. Eu repensei. Esse ano foi um ano que eu sentei com meu pai lá na casa dele e falei, estou repensando o meu pastorado. Acho que vou reunir a igreja e abrir mão do meu pastorado como igreja local. Eu falo mais de Jesus fora do que dentro, eu ganho mais de Jesus lá fora. Quantas pessoas eu ganhei lá fora? Quantas pessoas do que eu ganhei lá fora veio para a igreja esse ano? Até falei para ele. Aí ele falou assim, repensa isso, filho. Repensa a sua liderança, né? Porque de qualquer forma, a tempo e fora de tempo, você está falando da palavra. E eu repensei, irmãos, estou sendo sincero para vocês, repensando. Por quê? Porque a gente vê que as pessoas que estão dentro da igreja de Cristo, elas não dão valor, elas não querem estar aqui, me parece. É pesado para muitos estar aqui. Eu falei, já sei, levanto outro pastor lá e vida que segue. Vou falar do amor de Cristo, meu ministério não está resumido à limitação do templo, não está, e eu não estou preso ao templo, hein? Eu não estou preso. Na hora que Deus falar assim, ó, vaza, eu saio. Eu já ressignifiquei até meu ministério, em paz com Cristo. Eu tenho paz com Cristo, tenho paz comigo, paz com aquilo que eu prego. Por quê? Porque eu estou aqui para pregar o evangelho. Ah, pastor, mas o senhor vai sair? Não vou sair, só se Deus falar para mim, pode sair, eu saio, pode sair. Então, eu ressignifiquei aqui, ressignifiquei, porque o Espírito Santo inúmeras vezes bateu e me esmagou e disse, para de querer meta, quem dá crescimento à igreja sou eu, quem faz a igreja crescer sou eu, para de achar que você tem que ter meta,
Enquanto você achar que tem que ter meta, você vai ficar aí. E eu fui tirando isso do meu coração. Eu fui entendendo que a minha função é expor o Evangelho. É expor o Evangelho e não impor o Evangelho. Então eu exponho o Evangelho. Eu falo do amor de Cristo. Eu falo de Deus a tempo e fora de tempo. Tento pregar o Evangelho para vocês viverem uma vida com o Evangelho. Não é dependente de igreja não, porque o sistema diabólico criou dependência de igreja. As pessoas estão indo na igreja para buscar bênção. Nós estamos vindo aqui para desfrutar da bênção. Desfrutar da bênção, da salvação. Não que você não pode orar, não que você não pode pedir um milagre, não que você não pode buscar a Deus, falar, Deus, me ajuda nessa área. Não é isso, gente. Evangelho é para além disso. As pessoas estão usando isso para prender pessoas em igrejas. Mas elas gostam. Elas gostam. E aí o Espírito Santo veio desconstruindo no meu coração. Você tem feito aquilo que é para fazer. Por que você está com expectativa elevada? Para com isso. Você tem feito aquilo que é para fazer. Você tem anunciado o Evangelho, você tem mostrado como eles devem viver, você tem falado para eles de como se tornar livres e libertos. É isso que vocês têm que fazer. É isso. Se vem 5, 10, 15, 1 milhão, aí já não é com você. A sua função é expor o Evangelho. O que eles vão fazer com isso é decisão deles. Então o ano inteiro eu ressignifiquei tanto na minha vida e melhorou muito a minha vida, muito. Minha vida espiritual, minha vida com Deus, minha vida em tudo. E eu estou propondo isso a vocês. Eu quero que vocês ressignifiquem o Evangelho na vida de vocês. O que está acontecendo com a vida de vocês? O que está acontecendo com a espiritualidade de vocês? Por que o coração de vocês ainda é duro? O que precisa acontecer na terra para vocês entenderem que o fim do tempo está, e já estamos vivendo o fim das coisas? Tem muitos sinais do fim. O que precisa acontecer? É o colapso total? O sol precisa apagar? Mesmo, e tem muita gente que se o sol apagar não vai crer não. Não vai crer não. Então é isso que eu estou dizendo para vocês. Ressignifique a espiritualidade de vocês. O desejo do meu coração é que vocês celebrem o Natal em família, em paz e glorificando o nome de Deus. Que o nome de Deus possa ser glorificado. Eu desejo boas festas a vocês, a você que está em casa. Eu desejo que você tenha um evangelho leve na tua vida, leve, não um evangelho de imposições. Então, olhando para isso, vivam uma vida com Deus. É o melhor caminho, gente. É o melhor caminho. E vocês vão ver que Deus vai glorificar o nome dEle na vida de vocês. Amém? Vamos se colocar de pé. Senhor, nós te louvamos. Nós te louvamos porque nós entendemos a função que nós temos como ministros do teu evangelho, como anunciadores. Isso não é meu, isso é de todos. Isso não é só eu, isso é para todos. Então, de tudo que nós anunciamos aqui, se uma pessoa realmente mudar de vida, isso já basta. Já basta, porque o Senhor veio e morreu numa cruz. E muita gente nem queria a cruz, e muita gente nem quer a cruz, mas nós desejamos isso, e te louvamos para a honra e glória do teu nome. Nos perdoa, Deus, porque nós não sabemos agir, não sabemos ir além. Muitas vezes somos duros de coração, e pensamos de forma errada, mas eu te agradeço pelo dia de hoje. Eu te agradeço por esse final de ano. Muita gente morreu esse ano. Muita gente queria estar viva, deixou família, lutou em uma UTI, e nós estamos vivos e vivendo uma vida bem relapsa com o Evangelho. Nos perdoa. Obrigado por esse ano. Obrigado porque o teu Espírito tem me dado paz e abrido. O Senhor vem abrindo coisas que é inacreditável.
inacreditável. Eu te louvo por tudo isso. É para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, viva uma vida com Cristo. Deixa que a bênção financeira é secundária. Secundária. Não deixe isso entrar no coração de vocês, não. Não se apegue a esse mundo, não, isso é passageiro. Só esse ano eu recebi umas 3 propostas de ir embora de Venceslau para trabalhar em clínicas grandes. E eu falei, não. Eu tenho um ministério aqui. Só Deus pode dizer o tempo e a hora. E eu falei, não quero. Eu poderia sair de Venceslau para ganhar muito dinheiro. Sabe o que eu falei? Não quero. Por quê? Porque o dinheiro domina meu coração? Eu entendi que Cristo está na minha direção. Ele é o meu centro. Ele é meu centro. Então não deixa as coisas do mundo te afastar de Deus, não. Não deixa o trabalho te afastar de Deus. Não deixa os amigos te afastarem de Deus. Não deixa as suas decepções te afastarem de Deus. Não deixa isso, não. Decepcionar, todo mundo decepciona. Não deixa isso. Forme o Cristo em vocês e a eternidade vai brilhar. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e a consolação do Espírito Santo seja convosco, que você confirma dizendo amém. Gente, Deus te abençoe. Vá em paz. Deus abençoe a vida de vocês. Não briguem, evitem brigar nessa data, por favor.